Boa noite. Vamos ter, como sempre, uma entrevista bem interessante aqui hoje com Javerde Menezes, falando de quirologia. E primeiro eu vou falar um pouquinho do jornal, de alguns trabalhos da gente. Na última edição do Jornal Alternativo, que saiu no começo de outubro, tem uma matéria muito interessante que é baseada em uma pesquisa feita por uma médica, mostrando que os grandes centros urbanos, as grandes cidades, estão causando uma série de doenças nas pessoas que habitam nessas grandes cidades. E as causas são o trânsito desarvorado, congestionamentos enormes, a correria geral e tensão, ansiedade de fazer as coisas e ter resultados, e também o tipo de trabalho que as empresas exigem hoje de seus funcionários. A minha filha tem 28 anos, estava com quase 8 meses de gravidez, e numa semana ela teve que fazer 30 reuniões, 6 reuniões por dia. E uma coisa assim maluca, ia para o Rio, fazia uma reunião no Rio, ia para Belo Horizonte, fazia outra reunião, voltava para São Paulo e fazia mais 4. Como eu trabalhei em muitas empresas, eu acho isso um absurdo, nunca aceitei isso. Quando me mandavam fazer uma viagem, não tinha essa história de vai hoje e volta hoje mesmo. Eu dizia, não, eu vou fazer um trabalho com calma, 2, 3 dias. Assim eu fazia o trabalho com calma e conhecia a cidade. E essa correria de hoje está criando esses problemas. E a médica diz que um dos problemas maiores que já está acontecendo e tende a crescer é as pessoas terem depressão por causa desse tipo de pressa, essas coisas meio complicadas nas grandes cidades. Então eu aconselho para vocês fazerem meditação, que é uma das poucas formas que ajuda todo mundo a relaxar e ficar mais tranquilo. E em função disso eu resolvi também dar o meu curso de pranaterapia no mês de novembro, fazendo uma espécie de brinde de Natal, dando um desconto grande no curso. Pranaterapia, inicialmente, quando eu fiz o curso, chamava cura prânica. Eu acrescentei algumas coisas que aprendi depois, então coloquei o nome de pranaterapia. Esse curso vai ser no dia 9, 16 e 23 de novembro. São sábados, né, esses dias, das 2 da tarde, das 2 até às 6 da tarde. Vocês querendo mais informações ou fazer inscrições, podem me ligar para Roberto Inácio no 3063 1115. 3063 1115. Porque, claro, quem mora aqui em São Paulo sabe que nós enfrentamos todos esses problemas que a médica fala que existem nos grandes centros urbanos. E falo mais um pouquinho sobre o yoga para os olhos, porque muita gente tem ficado impressionada com o que eu já contei para vocês, né? Que eu usei óculos de grau durante 58 anos seguidos. E agora, fazendo os exercícios do livro Yoga para os Olhos e usando um pouquinho o óculos sem grau, óculos furadinho, hoje eu não uso mais óculos. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tinha lido nos livros e ouvido dos terapeutas, é que as emoções influenciam muito a nossa visão. E foi interessante que eu tinha feito um pouco dos exercícios e já não estava usando mais óculos de grau. Isso há uns 6 anos atrás. Mas aí faleceu meu pai, eu senti um pouco de emoção negativa, senti bastante, né? E dali uns dias eu percebi que a visão tinha diminuído um pouco e eu voltei a usar óculos de grau. Mas voltei a fazer os exercícios, yoga para os olhos, e mais uns meses eu
não tive mais problema de visão e até hoje não uso óculos de grau. Então, se vocês quiserem comprar o kit, que é o livro Yoga para os Olhos e o óculos furadinho que não tem grau, também liga para mim, que eu dou mais informações para vocês, no mesmo telefone, 3063 1115, e estamos fazendo uma promoção até o final deste ano. Quem comprar o kit recebe de brinde as 10 próximas edições do Jornal Alternativo impresso. Então, uma assinatura de brinde de 10 edições, as próximas edições. E a terceira promoção é que você, assinando o Jornal Alternativo impresso, você ganha de brinde o CD Yoga para os Olhos ou o livro Yoga para os Olhos, que tem os exercícios. O CD são os exercícios narrados e o livro, os exercícios por escrito. Então, você assina o Jornal Alternativo, o Jornal de Boas Notícias. Já temos 15 anos e meio divulgando boas notícias da espiritualidade, das terapias alternativas. E hoje estamos dando um enfoque grande, na última edição falamos bastante disso, da importância da alimentação saudável para a nossa saúde. E na próxima edição, que sai em novembro, eu dou uma relação de um livro da Conceição Trucon sobre os alimentos que são muito interessantes a gente consumir para melhorar o funcionamento do cérebro. E hoje eu vejo muita gente viciada em tecnologias, celular, computador, e vários médicos já me falaram que as pessoas assim viciadas estão usando menos o cérebro. E se a gente não usar bastante o cérebro, memória inteligente, funções cognitivas vão diminuir bastante. Então, cuidado com... A tecnologia tem coisas boas, mas não para a gente ser escravo dela. Então, você pode assinar o Jornal Alternativo, que tem muita coisa muito interessante. E ganhar esse brinde, o CD, o livro Yoga para os Olhos. Agora nós vamos conversar com Javier de Menezes, autor do livro A Ciência da Quirologia. Boa noite, Javier, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Começa a explicar para a gente o que é exatamente a ciência da quirologia. Bom, a ciência da quirologia começou na minha vida em 83, quando eu estava terminando um curso de psicodiagnóstico em psicologia. Foi a primeira vez que eu tive contato com a quirologia a nível científico. A professora que estava dando o psicodiagnóstico, ela comentou do caso de uma médica e psicóloga, a Charlotte Wolff, uma alemã, que praticava e estudava isso há mais de 20 anos. Ela usava consultas em hospitais psiquiátricos e mãos de primatas. Identificava o caráter e algumas doenças que aconteciam com muita insistência na mão e em traços na mão das pessoas. E, na época, eu me interessei bastante. E o escolhido na noite para ser feito a análise da mão foi a minha. E a sua mão? A minha mão foi a escolhida. E ela fez a leitura e falou, quando você estiver olhando a sua linha de vida e a linha de destino, ela está começando a se romper. E isso vai demorar mais ou menos uns 40 anos. Com 40 anos você pode sofrer um acidente, pode perder a vida. Eu estava com 30 e pouco, não estou nem aí, estou vivendo a minha vida. Até que chegou o dia do acidente. Eu fui atropelado por um ônibus lá de fora do carro. Eu fiquei 1 ano e meio de cadeira de roda e 1 ano para aprender a andar de novo, novamente. E daí em diante eu já tinha algumas impressões da minha mão e eu pedi para trazer a pasta para me olhar. A de 83, 84, 85, e eu fui observando que realmente o espaço estava acontecendo e eu não tinha dado tanta atenção a essa ciência.
E quando, no dia do acidente, a mão apagou todas as linhas, como eu te mostrei nos desenhos, e o afastamento que aconteceu na linha de destino e linha de cabeça. Agora, a quirologia não é que nem a quiromancia, né? Não. De adivinhação. A adivinhação aí tem o lado do indivíduo que tem a mediunidade, o dom mediúnico, e ele usa a mão como um instrumento, como quem usa o tarô, as runas, que tem o lado técnico também, e num determinado momento o indivíduo canaliza a intuição, ou mesmo o lado mediúnico, para falar de outras coisas. A quirologia, ela tem o lado científico, o lado de ciência. Desde Aristóteles, todos os cientistas que eu consegui fazer o levantamento praticavam a quirologia como uma arte médica. O estudo das unhas, a coloração, algumas características que vão acontecer no desenvolvimento de algumas doenças na mão, onde vão marcando, e para o médico que tem o conhecimento, ele é um diagnóstico que ele tem na mão ali, é prático para ele esse tipo de diagnóstico. E aí eu comecei a fazer realmente o estudo mais aprofundado e fazendo mapas de todas as pessoas que eu tinha atendido. E observando que a cada 3 meses, algumas que procuravam, as que retornavam, a mudança muito grande que acontece nas linhas, no borrão de cada uma dessas pessoas. E as transformações que vão acontecendo de ano a ano na mão do indivíduo. Os dedos, por exemplo, dedos tortos, eles não acontecem por acaso. Se você olhar uma mão de um recém-nascido, todos os dedinhos são retos. Se o indivíduo durante a vida, vamos te dar um exemplo para você entender. O dedo de Júpiter é o dedo que eu chamo de Dá. Se você tem um recém-nascido e esse renascido não sabe falar nem se comunicar, ele vai se comunicar com esse dedo. Tudo que ele quer ele aponta, dá. Que é o dedo indicador, né? É o dedo indicador. É tudo que ele quer ele aponta, dá, e você olhou a ponta do dedo para onde ele está indicando, ele está recebendo o que ele quer. Se esse adolescente, essa criança, no desenvolvimento da vida dele, ele não teve coisas que ele queria, esse dedo vai entortando, caindo para cima de Saturno e vai ficando torto. Onde o indivíduo ele sente que ele não tem capacidade de conquistar ou ter coisas que ele deseja. Isso sai na mão esquerda e vem para o presente, que é na mão direita. Então você tem muitos indivíduos que, quando você também é do tempo que foi proibido de apontar o dedo, é feio apontar o dedo para os outros. Era muito interessante ter uma sociedade covarde que não tem coragem de apontar os erros dos outros. Então esse dedo ele é caído para baixo. Então se eu apontar Roberto e o meu dedo estiver torto para a esquerda, vai apontar para o outro lado, para a esquerda, você vai escutar porque você tem o nome de Roberto, mas você não vai dar atenção para mim. Se o dedo for bem apontado para o seu nariz, você vai prestar atenção. Agora, um dedo caído para baixo, praticamente você vai escutar, mas não vai dar a mínima. Então, a falta de respeito, falta de comando. Então, cada um dos dedos que vão ficando tortos tem um porquê dele ter acontecido, dele ter ficado torto na vida do indivíduo. E a quirologia é bem conhecida pelos médicos brasileiros? Pelo que eu conheço, tive contato, 20 tiveram a consciência de que realmente é uma arte que eles estudam na universidade, mas têm vergonha de praticar isso no dia a dia. Que hoje em dia, a situação de assédio, se você segurar na mão de um paciente, isso vai ser classificado como um assédio. Então, eles estão deixando de tocar. Se você também lembra do médico que com 2 dedos eles faziam um diagnóstico. Ele te encostava o dedo debaixo do fígado, dava uma pontada, se você tivesse um problema de vesícula, você dava um pulo. Ou batia nas costas para saber se o indivíduo tinha problema renal. Então, o diagnóstico em vidro de ter contato com o paciente faz com que ele não tenha contato com a mão do paciente. Mas de longe, você aprendendo a técnica, você vai saber que tipo de paciente você tem ali na frente. Né? Assim, vamos colocar as 4 principais divisões: a mão terra, a mão fogo, mão ar e mão água. Cada uma desses indivíduos tem características de tipos de doenças comuns no dia a dia e na história de vida dele. A mão quadrada, com dedos curtos, é do trabalhador pesado,
É um indivíduo que ele veio ao mundo só para trabalhar e cuidar da família. Ele não se diverte, ele não tem tempo para descansar. Faça sol, faça chuva, ele está trabalhando. E qual é o tipo de dedo nesse caso? Os dedos são curtos e gordinhos. E a palma da mão é quadradinha. É uma mão bem elemental, bem quadradinha. Então é um indivíduo que ele não tem prazer nas coisas que ele faz na vida. Ele é a mão de um escravo, por exemplo. Ele veio para carregar, suar o dia todo. Então é um indivíduo que quando ele adoece, ele já está todo comprometido fisicamente. Coluna está arrebentada porque ele carrega muito peso. A pele dele está toda ressecada porque ele vai trabalhar no sol. Então as doenças são doenças específicas que o médico consegue identificar num trabalhador que ele se estressa demais e não para. Ele só vai parar quando ele tiver um infarto. A mão, continuando com a palma quadrada e dedos longos, é a mão ar. É um indivíduo que ele veio para trabalhar com a mente o tempo todo. Então é o cara burocrático. Ele senta atrás da escrivaninha, o lance dele é só assinar e fazer as coisas que interessam para ele. E ele está sempre se defendendo das pessoas. Então é um indivíduo que ele, sempre que você pergunta você faz algum questionamento com ele, ele vai sempre te perguntar por que disso. Se você mostrar uma caneta, ele vai perguntar o que é isso? Para que serve? E tudo para ele é o indivíduo do porquê. As outras duas mãos, que são a palma retangular e dedos tortos, é a mão fogo. É o indivíduo que veio para sentir todo o prazer na vida. Ele vive só o presente. Ele não vai se preocupar em viver o que ele vai fazer amanhã. E o que ele viveu no passado, ele já passou por cima. É o famoso cuca fresca. Mas assim, é um indivíduo que ele vai sempre ter problemas emocionais. São os mais com tendências a ter psicose neuróticas. São os indivíduos que têm de 0 a 100, ele vai em questão de segundos, ele quebra tudo no lugar. O que eu fiz? Desculpe, foi um problema assim, eu fiquei muito nervoso, eu não tive controle. Mas ele leva tudo numa boa. Mas é um indivíduo que ele vem com uma patologia. E o mais complicado é a outra mão, que é retangular e dedos bem compridos. E são retos. Esse é a mão do famoso solteirão ou solteirona. É a mão água. É aquele que vai ficar o tempo todo só para cuidar da família. Todo mundo se casa. Não, eu vou ficar tomando conta do pai, da mãe. Quando eles melhorarem, eu vou sair. Ele nunca viaja. É o solteirão. Está sempre de pijama dentro de casa, tomando conta de todo mundo. E é um indivíduo muito propenso a ter depressão. Porque ele vive uma solidão interna, ele não se abre, ele não fala com ninguém, ele é muito emotivo, ele sofre calado o tempo todo. E como é? Você usa a quirologia nos seus atendimentos de psicologia, não é? Isso, como uma forma de diagnóstico para saber que tipo de pessoa que eu estou lidando. Existe uma colega que fez um curso junto comigo e ela trabalha no RH. E ela utiliza a quirologia como uma forma de seleção de funcionários. Se você precisa de um indivíduo para trabalhar numa loja como vendedor, a mão fogo é a que você precisa. Você precisa de um indivíduo para trabalhar em obra, que ele não vai conversar com ninguém, ele entra trabalhando e sai trabalhando, mão terra. Você precisa de um indivíduo que trabalhe somente no escritório, que mexa com informática ou na parte de escriturário, é a mão ar. Agora, a que menos procura emprego, a que menos vai para essa situação é a mão água. Que ele está tomando conta do pai e da mãe. Agora também dá para ajudar no diagnóstico de problema emocional, problema físico. Dá porque assim, a forma de você olhar, por exemplo, a linha de coração das pessoas, que é a linha que nasce debaixo de Mercúrio e corre a mão bem rente aos dedos. Se essa linha estiver cheia de correntinhas, é um indivíduo que ele tem um desequilíbrio emocional muito grande. Então é um indivíduo que ele se apaixona demais, ele vive assim, e a paixão é algo que atrapalha o dia a dia dele o tempo todo. Se ele tem problemas emocionais, ele não vai ter concentração no serviço, ele não vai trabalhar corretamente e ele não consegue fazer nada, porque ele está o tempo todo pensando no amor da vida dele. Uhum. Né?
Se o indivíduo tem linha de destino e ele tem essa linha de destino quebrada ou ela tem ilhas, são indivíduos que ficam vivendo períodos da vida onde ele não consegue sair, não vai para frente. É uma coisinha mínima, mas ele fica ali rodando e não vai para frente. Então existem alguns segredos que a gente ensina dentro da quirologia de criar uma linha que passe no meio dessa ilha como se fosse uma ponte. Então você ensina o indivíduo a sair dessa situação e dar continuidade no destino dele, nos objetivos dele, de que ele possa seguir em frente. E você atende onde? Eu atendo em São Caetano, na Nirvana, todo sábado, das 9 da manhã às 17 horas, na Livraria Nirvana, na rua Robert Simonsen, 41, São Caetano do Sul, no centro. É a loja da Beth Frati, né? Quem tiver interesse, não sei se posso falar o telefone, né? Pode falar o telefone? Pode. Entre em contato com o telefone 42297444. Entre em contato com a Inês ou com a Cleusa e deixa já agendado o tratamento para a gente fazer um atendimento para quem tiver interesse. E os outros dias é sempre no ABC? É sempre no ABC, sempre em São Caetano, na Beth Frati, que durante a semana tem outras atividades que eu faço, mas a quirologia eu sempre trabalho com ela. E você falou que também atende em Santo André, não é isso? Não, em Santo André não. Santo André eu vou ter 2 eventos, que assim, hoje de manhã eu fiz a palestra e o lançamento desse livro na Casa de Bruxa. Agradeço a toda a equipe da Casa de Bruxa, a editora Alfabeto, o trabalho do Edmilson, que fez um esforço para deixar esse livro pronto ainda esse ano. E dia 1º de novembro eu vou estar na Livraria Nirvana, das 14 às 16 horas, fazendo uma palestra e fazendo a sessão de autógrafo. E quem perder esse outro dia, eu vou estar no dia 19/11, na Biblioteca Municipal Nair Lacerda, que é no centro de Santo André, na Praça 4º Centenário, número 1, no centro, às 19 horas, lançando o livro também na biblioteca. Bem interessante. E você pode acompanhar os resultados do diagnóstico com a quirologia com seus clientes, observando depois no tratamento, não é isso? Isso, assim, dá sempre um acompanhamento do indivíduo saber o que é que está acontecendo com ele, o que ele pode mudar e o que é que está surgindo ou que está sumindo da vida dele. Dê o seu telefone de contato, se tiver algum. Sim, o telefone é 991597783 ou o e-mail javerdemenezes@ig.com.br. Obrigado, então, Javer. E quem quiser mais informações, mesmo sobre o trabalho do Javer, sobre o Jornal Alternativo Yoga para os Olhos e sobre a pranoterapia, liga para mim, Roberto Inácio, no 3063 1115. Obrigado, Javer. Boa noite, queridos ouvintes, e até o próximo. Boa noite a todos.